Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5. O pastor, há um tempo, iniciou uma série no livro de Josué. Nós tivemos alguns cultos aí, especiais, e nós acabamos parando. E eu quero voltar a hoje e falar aqui sobre o capítulo 5 do livro de Josué, preparando para a guerra. Aí você pode pensar assim, pastor, você podia ter colocado um outro tema, tipo preparando para o descanso, ou preparando para uma vida mais tranquila, né? Mas preparando para a guerra já está tão difícil, preparando para a guerra. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando escreve sua carta ao jovem Timóteo, a segunda carta, no capítulo 2, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos, Timóteo, como bom, o quê? Como bom soldado de Cristo, como bom soldado de Cristo. E depois, lá no final da carta, no capítulo 4, ele vai dizer: eu combati o bom combate. A figura do soldado na guerra. E o nosso Deus é chamado de Senhor dos Exércitos em várias partes do Antigo Testamento. E veja o que diz a Escritura aqui, Josué capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Bondoso Deus, nos abençoe. Mais uma vez lhe pedimos com tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a passagem que nós lemos, ou melhor, que eu citei de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz ao jovem: participa
dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E de fato a Escritura, ela nunca retrata a igreja como um hospital, ela sempre retrata a igreja como um exército. Aliás, o próprio Cristo disse que a igreja enfrentaria a resistência, e nós enfrentamos resistência. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que a vida espiritual seria uma vida de enfrentamento, uma vida de batalha, uma vida de luta. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, pensamos, nossa, aqui está o Senhor da guerra. E depois falamos, mas cadê o Senhor da guerra no Novo Testamento? Ele continua presente. Ele é o mesmo Deus e nós somos o mesmo povo. Somos o exército do Senhor. E se você perguntar assim, pastor, se eu faço parte desse exército do Senhor, onde estão os meus inimigos? Porque eu preciso conhecê-los. Pois bem, o texto que o presbítero Patrick leu, de Efésios capítulo 6, já aponta o inimigo ali. Vocês concordam? Quando ele fala da armadura, e o apóstolo Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Um dos inimigos é o próprio Satanás. Mas existem outros inimigos, por exemplo, o pecado é um outro inimigo. O mundo que anda na contramão dos valores e princípios da palavra de Deus também é outro inimigo. Às vezes a nossa carne, também pode ser considerada nesse sentido inimiga. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, são opostos entre si. Então a vida cristã é um chamado para uma grande batalha. Nós fazemos parte do exército do Senhor e estamos nesse campo. Nós, como igreja de Jesus Cristo, caminhamos e avançamos nessa direção. Aí quando você lê a Escritura, você descobre que a Escritura ela é uma espécie assim de manual, e ela fornece para você não apenas as ferramentas, as armas para lutar as batalhas da vida cristã. A Escritura oferece também estratégias, conselhos, direcionamentos para que você possa se posicionar bem na guerra e, óbvio, alcançar a vitória. E dentre os livros da Escritura que falam sobre batalha e guerra, um dos que mais se destacam é exatamente o livro de Josué. Há muitas batalhas em Josué. Nos capítulos 1 a 5, meus irmãos, nós encontramos o povo ali entrando na terra. Nos capítulos 5 ao 12 do livro, você vai encontrar o povo conquistando a terra, 6 anos de conquista. E depois, no restante do livro, até o capítulo 21, você vai encontrar o povo distribuindo a terra. Mas é um livro de batalhas, de guerra, de luta, de enfrentamento, combate o tempo todo. E é um livro em que encontramos muitas vitórias, poucas derrotas. Diferente do livro de Juízes, onde você só encontra derrota por conta da desobediência. Aqui temos um líder exemplar. Você pergunta, quantos anos tinha Josué? Ele tinha apenas 90 anos. Era um jovem ainda, líder, com toda a disposição. Ele assume a liderança à frente daquele exército na conquista da terra de Canaã. E nós encontramos várias orientações aqui nesse livro. Eu peço para que você considere aqui, de forma breve, o contexto. No capítulo 1, que nós já falamos, nós encontramos o chamado de Josué, certo? Deus diz, Josué, Moisés é morto, ele morreu, ele não está mais aqui, agora é contigo. O bastão foi passado. E Josué, bem como todo o povo que estava acostumado com Moisés, o grande líder, agora as coisas tinham mudado. Capítulo 1, Josué é chamado e recebe encorajamento do Senhor. Ele se prepara para entrar na terra. E no capítulo 2 ele manda os espias, os 2 espias, aquele encontro com Raabe, que vocês conhecem muito bem. No capítulo 3 acontece a passagem pelo Jordão. Eles passam o Jordão. Mas nessa passada, acontece algo interessante nessa passagem. Aí está no capítulo 4, eles retiram
12 pedras ali do leito do rio que serviriam como memorial. E agora chegamos no capítulo 5. Então, a cena aqui é a seguinte: o povo, imagina aí, 1 milhão de pessoas estão ali nas campinas de Jericó, e esse povo está ávido para conquistar a terra de Canaã, para entrar para a batalha. Estão animados, né? Estão empolgados. Eles estão pensando, agora chegou a nossa vez. Há 40 anos nós fracassamos, nós não entramos na terra. E os nossos pais ficaram rodeando por esse deserto, e toda uma geração morreu, mas agora é a nossa vez. E agora nós estamos aqui prontos, preparados, nós sabemos o que nós queremos. E aí entramos no versículo 1. E o versículo 1 fala acerca do desespero do inimigo. O desespero do inimigo. O texto bíblico, meus irmãos, diz que os amorreus, eles habitavam as colinas, as regiões montanhosas em Canaã, e os cananeus que moravam no litoral, ali, né, do mar Mediterrâneo, eles estavam com medo, diz aqui o versículo 1, eles estavam apavorados. Por que eles estavam apavorados? O texto bíblico diz, eles estavam apavorados porque eles ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel. Então nós temos 2 grupos aqui. O povo de Deus, animado, empolgado, é a nossa vez, vamos conquistar a terra, estamos confiantes, temos Josué, e do outro lado, os povos tremendo de medo, preocupados, ansiosos. Diz aqui o texto bíblico, irmãos, que o coração derreteu. O coração derreteu como ali, né, como cera diante do fogo. O coração derreteu. E eles foram tomados de desânimo, abatimento, entrega. Eles estavam muito, mas muito preocupados. Na leitura a gente percebe que o povo assim meio que perdeu a coragem. Os povos inimigos de Canaã perderam a coragem, né? Eles pensaram assim, nossa, agora não tem mais jeito. Eles meio que desistiram, eles entregaram os pontos. Eles pensaram, olha, o nosso maior obstáculo era o Rio Jordão. E se o maior obstáculo, que era o Rio Jordão, foi vencido, como nós agora conseguiremos, né, poderemos resistir à invasão? Vai ser muito complicado. Então, eles pensaram exatamente dessa forma, estamos perdidos e ninguém poderá deter agora esse povo. Já estavam com medo e agora a situação ficou pior. E aí vem a grande lição do texto, meus irmãos. Dentro aqui da perspectiva humana, você imagina um povo empolgado para a batalha e um povo temeroso, acovardado, desmoralizado. Então, dentro da perspectiva aqui humana, aquele era o melhor momento para atacar a cidade de Jericó. Era o melhor momento. Porque é fácil você vencer aquele que está com medo. Difícil é você vencer aquele que está assim, encorajado, está pronto. Mas é mais tranquilo você vencer aquele que tem medo. E o texto bíblico diz, meus irmãos, que o povo de Israel estava ali unido, seguindo ao Senhor, e era de se esperar aí talvez, né, que Josué mobilizasse o povo e dissesse, vamos, avante, vamos conquistar, vamos atacar. Mas de repente, Josué recebe uma ordem do Senhor. E a ordem do Senhor foi contrária a isso. O Senhor Deus disse para Josué o quê? Josué, calma, espera, não fica muito empolgadinho não. Calma, espera. E aí vem a orientação. Vocês devem se preparar. E veja, meus irmãos, se preparar espiritualmente. Vocês precisam se preparar espiritualmente para essa batalha. Antes da guerra, vocês precisam se preparar, precisam estar preparados. E como que eles seriam preparados? Por meio da circuncisão e por meio da Páscoa, a celebração da Páscoa. Agora, quando a gente olha para essa cena, né? O povo estava empolgado,
mas teve que esperar. Pelo menos aqui, vamos considerar aqui a circuncisão, né? Alguns dias ali para se recuperar. Depois rodearam a cidade de Jericó 6 dias, né? Então, mais de 10 dias, com certeza, talvez umas 2 semanas. Tiveram que esperar um tempo antes de receber a promessa. Tiveram que aguardar. Tiveram que cuidar do coração antes de alcançar a vitória. E como eu disse, aqui está a grande lição. Nós fazemos parte do exército do Senhor. Eu e você estamos alistados, meus irmãos, neste exército. Mas antes de engajarmos na luta, né, na batalha, antes de pegarmos de frente o inimigo, seja o pecado, seja a luta contra as hostes infernais de Satanás, antes de nós entrarmos na batalha contra o mundo, é essencial nos prepararmos espiritualmente. Às vezes, nós ficamos muito empolgados com algumas coisas que acontecem na nossa vida, porque você olha e fala assim: não, pastor, aqui parece que todos os indicadores são favoráveis, pastor. Aqui não tem como dar errado, e aí dá errado. Você fala assim: mas como que deu errado? Não tinha, todos os indicadores estavam ali, né, levando para essa grande vitória. E às vezes nós, meus irmãos, ficamos tão empolgados com as nossas estratégias, com o nosso procedimento, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, a gente fica tão empolgado, tão maravilhado, achando que as coisas estão realmente ali debaixo do nosso controle, em nossas mãos, que acabamos agindo de forma impensada, imprudente, acabamos deixando de preparar o nosso coração para a batalha. Deixamos, parece que o preparo espiritual em último lugar. E se somos questionados, às vezes ainda dizemos: não, o Senhor está comigo, o Senhor é providente, né? Sou presbiteriano, Deus é soberano. De repente até jogamos nas costas de Deus alguns erros e culpas pessoais, nossas culpas, nossos erros. Por isso, irmãos, é muito importante nos prepararmos espiritualmente antes de avançar, porque a falta de preparo espiritual é a razão pela qual muitas vezes fracassamos e é a razão pela qual muitas vezes saímos derrotados. Veja, Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso é preparo espiritual. E aqui vemos o povo, né, empolgado. Às vezes pensamos na nossa própria vida e nas nossas batalhas, nas nossas lutas, e de repente nos esquecemos, meus irmãos, desse preparo. Talvez você esteja pensando: pastor, eu estou pensando na minha vida aqui, tem tantas coisas para eu fazer, na minha família, no meu trabalho, tem tantas coisas para eu realizar, e eu tenho projetos, e tenho tantas coisas, e talvez você está planejando, projetando, idealizando, e você está confiando demasiadamente em você, e se esquecendo de se preparar espiritualmente. Nós vivemos num mundo caído, num sistema corrupto e caído. Nós temos um inimigo que é o diabo, nós temos a nossa carne que não coopera em nada. Então Deus fala: espera aí. E aí vem o preparo, meus irmãos. Qual foi o preparo? O preparo do povo para a conquista da terra. Há 3 passos aqui que eles deveriam tomar para que Deus assim os presenteasse ali com a terra, né? Vamos começar então, aí no versículo 2, diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faça facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Arolete. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. E aí ele vai explicar a razão pela qual ele circuncidou todo o povo. Deus deu uma ordem para Josué: a circuncisão. E aqui vem um ponto muito importante.
Os homens de Israel, eles precisavam passar por essa cirurgia. E era uma cirurgia, eu imagino, dolorosa. Era uma cirurgia sem anestesia. E não era uma cirurgia, vamos imaginar, não eram crianças, né? Homens. Todos foram circuncidados, mas vamos imaginar aqui nos soldados, 300, 400 mil homens, passando pela circuncisão. E aí vem algumas perguntas. Em primeiro lugar, o que era a circuncisão? Essa é uma pergunta importante. Porque se Deus pediu para que aqueles homens fossem circuncidados, é porque aquilo era algo muito importante, era o preparo espiritual. Deus estabeleceu, nós conhecemos o texto de Gênesis capítulo 17, uma aliança com Abraão. Vocês se lembram do texto? É um texto muito bonito, em que Deus se coloca ali como Deus de Abraão. E o Senhor Deus estabelece essa aliança com Abraão e sua descendência, e para simbolizar essa aliança, Deus ordenou que tanto Abraão quanto os seus descendentes deveriam passar pela circuncisão. Por isso, toda criança israelita, ou todo menino israelita, no 8º ano, no 8º dia de vida, ele passa pela circuncisão até hoje. Ele recebe o sinal da aliança, a circuncisão, a remoção do prepúcio, meus irmãos. A remoção daquela pele que circunda ali o órgão reprodutor masculino. É a remoção daquela pele, a remoção do prepúcio. Até hoje isso é realizado pelos judeus. Então a marca da circuncisão lembrava o israelita de que eles estavam aliançados com Deus. A marca da circuncisão lembrava o israelita que ele pertencia a Deus. A marca da circuncisão era muito importante porque o israelita se lembrava, eu sou circuncidado, então eu devo obediência ao Senhor Deus. Então a remoção daquela pele, meus irmãos, era sinal, era símbolo da aliança, mas também era símbolo de uma limpeza interna, era algo muito importante. Tanto é que há uma passagem em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, em que o Senhor Deus diz para o povo assim: circuncidai o vosso coração e não sejais obstinados. Veja que por trás do sinal externo havia ali uma questão espiritual, uma razão espiritual. Então a circuncisão era um ritual externo, mas um ritual que simbolizava uma transformação interna. Ao mesmo tempo simbolizava a necessidade de uma conversão genuína, a necessidade de um arrependimento genuíno, a necessidade de um quebrantamento genuíno diante de Deus. Não adiantava só ser circuncidado na carne, se não fosse circuncidado no coração. Agora, vamos pensar aqui, se a circuncisão era uma exigência de Deus, porque era o sinal da aliança, por que aqueles israelitas não estavam circuncidados? A resposta, meus irmãos, para essa pergunta está aí nos versículos 4 a 6. Todos os homens que saíram do Egito, eles foram circuncidados. Veja, quando os homens saíram do Egito, todos foram, homens, meninos, crianças, foram circuncidados. Por quê? Porque eles precisavam passar pela circuncisão para celebrarem a Páscoa. Então todos os homens foram circuncidados quando saíram do Egito. Agora olha que interessante, eles saem do Egito, começam a caminhada e vem o quê? Idolatria, rebelião, pecado. E por conta disso, meus irmãos, ou seja, por conta da rebelião e rebeldia do povo, a circuncisão, que era esse sinal da aliança, não foi mais aplicada. A circuncisão não era mais aplicada. Então, pensa bem, 40 anos de deserto, aquelas crianças que nasceram pelo deserto, nenhuma foi circuncidada. Era um bando de crianças circuncisas. E aquelas crianças cresceram, se tornaram homens, mas não passaram pela circuncisão. Então, enquanto uma geração estava morrendo no deserto, porque Deus disse que aquela geração não iria entrar na terra prometida, enquanto aquela geração era sepultada no deserto, surgia no deserto uma nova geração. E Deus disse: para essa nova geração, eu darei a promessa, eles entrarão na terra de Canaã. E aquela geração foi crescendo, e os homens se levantaram, um grande exército,
300, 400 mil homens, era muita gente. Mas eram incircuncisos. E precisavam passar pela circuncisão. E por que era tão importante a circuncisão, meus irmãos, antes de iniciar aquela batalha? A circuncisão, ela servia como sinal da aliança, era um sinal também de quebrantamento, de arrependimento, de limpeza da sujeira interna, mas a circuncisão também servia, naquele contexto, para mostrar que a vitória que eles iriam obter na conquista de Canaã não seria uma vitória conquistada pelo poder ou pela força do braço humano. Eles não iriam conquistar Canaã porque os cananeus estavam tremendo de medo. Eles não iriam conquistar Canaã porque eles eram os bons soldados do Senhor. Eles deveriam passar pela circuncisão para que eles pudessem reconhecer que a vitória pertencia ao Senhor. Eles deveriam também passar pela circuncisão, meus irmãos, porque a circuncisão era um lembrete muito importante de que eles pertenciam ao Senhor. É o senso de pertencimento. Imagina, eles estão entrando no meio de um povo pagão, de um povo idólatra, centenas de ídolos lá espalhados pela terra, mas eles deveriam entender: nós pertencemos ao Senhor, nós estamos aliançados com o Senhor, e nós temos o sinal da aliança, realmente nós pertencemos a Deus. Então, a circuncisão era muito importante, porque ela levava o povo a uma atitude diferente diante de Deus. E quando eles atravessaram a terra, aquilo foi muito, mas muito importante. Era o preparo espiritual. E o preparo espiritual, nesse contexto, essencial para a batalha. Quando eu olho essa passagem, parece que Deus está dizendo para o povo assim: olha, vocês irão lutar, mas não se esqueça, a batalha não é carnal, a batalha é espiritual. É uma batalha espiritual, é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. Vocês irão conquistar, mas não se esqueça disso. E o que Josué fez? Diz o texto que ele seguiu aqui a orientação do Senhor. Ele fez as facas de pederneira. Irmãos, naquele tempo já havia faca, de ferro. Mas Deus pediu para que ele fizesse facas de pederneira. Pederneira é um tipo específico de pedra. Aí eles arrancavam a lasca. Tipo, hoje tem a faca de porcelana. Não, a faca de porcelana é bom, né? Mas a de pederneira era a melhor, irmãos. Então ele arrancava aquela lasca, afiava. E aí, não foi fácil para aquele povo, meus irmãos, dá para imaginar, né? Eram milhares. Então eles fizeram aquelas facas de pederneira de pedra, afiaram, e Josué só comandou um grande grupo, e esse grupo foi circuncidando todos aqueles homens. Era sangue para tudo quanto é lado. Foi uma situação difícil. Dá para imaginar a situação do povo naquele contexto, né? Mas agora vamos pensar aqui. Eles foram todos circuncidados, ficaram ali no arraial alguns dias, e então foram sarados. É isso que nos chama a atenção, porque era um momento, vamos guerrear, vamos entrar. Deus fala: espera, dá um tempinho aí, a estratégia não é de vocês, é minha. O procedimento correto é o preparo espiritual. Não vão aí afoitamente querendo decidir tudo, resolver tudo, vocês vão cair do cavalo. Olha o versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Gilgal significa lugar da remoção. Ficou cunhado aí esse nome, lugar da remoção, até o dia de hoje. Porque, veja, Deus circuncidou aquele povo todo, aqueles homens, vem a conquista da terra, e o texto bíblico diz que o Senhor, ele eliminou assim a zombaria, o desprezo, a chacota que os egípcios impunham sobre os israelitas. Por quê? Porque depois que o povo saiu do Egito, cadê a terra de Canaã? Cadê? Cadê a conquista da terra? Cadê?
Então Deus ele removeu o opróbrio, porque ele não só libertou o seu povo do Egito, mas ele conduziu o seu povo pelo deserto e concedeu ao seu povo a graça de entrar na terra de Canaã. O tempo da vergonha no Egito tinha passado. E aqui vem a pergunta, né? Muito importante, como nós, povo de Deus hoje, igreja de Deus hoje, como nós devemos nos preparar para a batalha espiritual. Israel passou pela circuncisão, ok? Teve que enfrentar lá a faca de pederneira, que era símbolo da remoção da impureza, símbolo e sinal da aliança, símbolo de pertencimento. E você pergunta, e hoje, pastor? Então vamos pensar aqui, e hoje? Irmãos, nós somos a igreja de Cristo, e nós cremos que há uma continuidade. Na verdade, nós somos o Israel de Deus, porque a igreja de Cristo é, de fato, o Israel espiritual de Deus. Nós estamos, meus irmãos, debaixo da mesma aliança que foi firmada com Abraão, a mesma aliança. A diferença é que essa aliança, ela foi definitivamente selada por meio do sangue precioso do Cordeiro. Ela foi selada por meio do sangue de Jesus Cristo. E o sinal da aliança não é mais a circuncisão. Qual é o sinal da aliança? Alguém sabe, hein? É o batismo. Nós não circuncidamos os nossos filhos, mas nós batizamos os nossos filhos, porque o batismo agora é o sinal da aliança que Deus estabeleceu comigo e contigo. Quando você é batizado, você está recebendo o sinal de que você pertence eternamente a Deus. É o sinal de que a impureza está sendo removida. É o sinal do arrependimento, do quebrantamento. É o sinal de que você está aliançado com o Senhor. É isso que simboliza o batismo. Portanto, meus irmãos, o preparo espiritual começa nesta noite, em nossa vida, quando eu e você, sinceramente, mais profundo no nosso coração, colocamos a nossa vida debaixo de Deus, de Sua palavra. Quando você faz uma avaliação sincera acerca do seu batismo, acerca da sua profissão de fé. A pergunta nesta noite é a seguinte: nós temos uma batalha e nós vamos entrar na guerra, e a pergunta é: nós somos verdadeiramente convertidos a Jesus Cristo? Essa pergunta é importante. Nós somos verdadeiramente convertidos ao Senhor Jesus Cristo, né, ou apenas convencidos? É aquele momento que você fala assim: será que realmente eu fui lavado no sangue precioso do Cordeiro de Deus? Será que o meu coração realmente foi circuncidado, ou eu só recebi água na cabeça e fiz uma declaração da boca para fora? Irmãos, é possível nascer num lar cristão, frequentar a igreja, participar da ceia, entregar o seu dízimo, e você faz tudo isso, às vezes de forma mecânica. É possível fazer, meus irmãos, todas essas coisas e até estar envolvido na comunidade da fé sem ser verdadeiramente convertido a Jesus Cristo. Convertido a Jesus Cristo. Por isso, diante das batalhas que enfrentamos contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, contra o pecado, é essencial, meus irmãos, nós olharmos para o nosso próprio coração e examinarmos a nossa vida. É importante nós olharmos para o nosso batismo, para a nossa profissão de fé, e isso deve produzir em nós um senso de que pertencemos a Deus, e ao mesmo tempo deve produzir em nós quebrantamento. Isso deve produzir em nós arrependimento. Isso deve produzir em nós tristeza por conta do pecado que tenazmente assedia a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos aí diante de muitos inimigos, e o nosso maior consolo, né, é que o batismo e a nossa profissão de fé também indicam que a vitória, ela não está no nosso braço, não está nas nossas mãos. Isso é consolador também.
É consolador saber que a vitória, ela foi conquistada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no dia a dia, a gente tem que estar preparado. Mas além da circuncisão, o povo deveria celebrar a Páscoa. Veja aí, então o versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de... Veja, eles estavam ali. Talvez até os moradores de Jericó, lá de cima das muralhas, olharam, o povo está lá. E o que será que eles pensaram, né? O povo chegou, vai invadir. Não invadiu. Estão lá. Eles estão olhando para nós. Agora parece que deu uma acalmada no arraial. Quando eles foram circuncidados, naquela ocasião, se eles fossem atacados pelo inimigo, eles perderiam a batalha. Porque a circuncisão enfraqueceu o exército. Mas Josué, ele confiava em Deus, na palavra de Deus, e por isso ele segue a orientação do Senhor sem medo. Esse é o caminho, esse é o caminho. Irmãos, quando Deus diz algo para nós, em sua palavra, faça. Simplesmente obedeça, não questione. Dá certo quando a gente segue o manual, mas dá errado quando a gente segue o manual do nosso próprio coração. As nossas super, mega sugestões. E aí a gente se trai, se engana. E como que foi aqui, meus irmãos? A celebração da Páscoa. Diz aí que ela foi celebrada no dia 14. Alguns comentaristas dizem que assim por volta era no mês de Abib, né? Alguns dizem que era ali mais ou menos em meados ali do mês de março. Por que nessa data? Porque foi exatamente nessa data que os israelitas celebraram a Páscoa lá no... Vocês se lembram? No Egito? A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Vamos lembrar do Egito. Naquela noite, lá no Egito, aquela noite derradeira, naquela noite final, eles sacrificaram um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, não quebraram nenhum osso do cordeiro e assaram aquele cordeiro. Comeram aquele cordeiro com ervas amargas. Vocês se lembram da passagem? E também passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Assim foi celebrada a primeira Páscoa lá no Egito. E naquela noite, diz o texto, que o anjo da morte passou. Diz que quando eu assopro, os irmãos, alguns acordam. Eu falo, anjo da morte passou. Aí você já fica mais assim, Senhor, passa longe de mim, Senhor, esse anjo, né? Não passa aqui perto de mim. Mas o anjo da morte passou. Mas o anjo da morte não entrou na casa dos judeus. Nenhum primogênito dos judeus foi levado, mas os primogênitos dos egípcios, todos eles morreram. Todos. O anjo da morte passou, mas os filhos de Deus foram poupados, e eles ganharam a liberdade, e eles saíram ali do Egito, celebraram novamente ali a Páscoa no deserto, comemoraram, e a Páscoa se tornou um memorial do grande livramento do Senhor. Aí você fala assim, o que eles fizeram durante 40 anos? Eles não celebraram a Páscoa. Eles celebraram quando saíram, mas depois, rebelião, rebeldia, idolatria, imoralidade, as crianças não foram circuncidadas, e eles não participaram mais da Páscoa. Irmãos, ficaram 40 anos sem participar da Páscoa. Você já imaginou você ficar 40 anos sem a ceia? Talvez você nem tenha 40 anos, né? Mas vamos pensar aqui, né? Nós ficamos agora, por conta da pandemia, um tempo sem participar da ceia, e alguns irmãos, eu quero participar da ceia, eu quero participar da ceia. Já imaginou? Não, quanto tempo você faz não participar? Faz 30 anos que eu não participo. Eu estou esperando aí e tal, estou no deserto, né? Olha o povo, 40 anos sem participar da Páscoa. Foi um tempo muito, mas muito longo. E tudo por causa do pecado. E ali estavam agora os israelitas diante
de Jericó, nas campinas de Jericó, estavam prontos para a batalha, eles estavam empolgados, chegou a nossa vez, a nossa hora, eles estavam ali todos empolgados, mas antes de entrar na guerra, eles foram circuncidados e eles celebraram a Páscoa. A preparação espiritual foi a celebração da Páscoa judaica. E isso é muito interessante, meus irmãos, por quê? Porque Deus queria que o seu povo, que estava prestes a ser vitorioso, o povo que estava prestes a conquistar a terra de Canaã, Deus queria que o seu povo se lembrasse naquele momento, que a vitória não pertencia a eles. Deus queria que o seu povo olhasse para trás e rememorasse: olha, quando vocês saíram do Egito, foi pelo meu poder, foi pela minha graça, foi pela minha misericórdia, foi eu quem tirei vocês de lá. E agora vocês estão aqui celebrando a Páscoa para que vocês, a ideia é, vocês precisam se lembrar, que quando vocês entrarem na terra, e essa foi uma instrução de Moisés, quando vocês entrarem na terra, não digo assim, foi o meu braço que conquistou. Não, é graça, graça. E Deus queria que o seu povo se lembrasse exatamente disso, não pela força dos homens, mas por graça de Deus, eles foram presenteados, né? A vitória, meus irmãos, sempre pertence ao Senhor. Nós não celebramos a Páscoa judaica, certo? Nós utilizamos a palavra Páscoa na ressurreição de Cristo, mas a gente sabe que a própria palavra Páscoa, ela carrega um tom muito mais religioso do que bíblico para nós, né? A gente celebra a Páscoa como a ressurreição de Cristo, mas no dia em que Jesus Cristo estava com os apóstolos ao redor da mesa, celebrando a Páscoa judaica, naquele dia ele instituiu a ceia. Vocês se lembram? Acabei de dizer aqui, né? Este é o meu corpo, o pão, este é o meu sangue, o cálice, o vinho. Não é mais o cordeiro. Irmão, se fosse o cordeiro, teria um cordeiro assado aqui em cima da mesa. Não é mais o cordeiro assado. Agora é o pão e o vinho. Os elementos mudaram. Então, o que nós celebramos hoje? Veja, o povo é o mesmo, a aliança é a mesma, continuamos recebendo o sinal que é o batismo, mas agora não é mais a Páscoa judaica, agora celebramos a ceia. Celebramos a ceia do Senhor, porque aquela Páscoa que foi celebrada por tantos anos pelo povo judeu, ela representava, meus irmãos, o que Jesus Cristo iria fazer por nós na cruz. Aquela Páscoa apontava para aquilo que Jesus Cristo iria oferecer na cruz. Aquele cordeiro que o judeu assava sem quebrar nenhum osso, apontava para o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz. É por isso que a gente não celebra mais Páscoa judaica, a gente celebra a ceia do Senhor. Hoje nós celebramos, podemos dizer assim, né? Vamos colocar aqui a Páscoa cristã. Todos os meses celebramos a Páscoa cristã ou celebramos a ceia do Senhor. E é assim que a gente se prepara para enfrentar as batalhas contra o mundo, contra o pecado e contra Satanás. Pensa nessa noite assim, olha, eu não sei como você encara a ceia, mas quando você se aproxima desse rito, desse sacramento, você precisa se aproximar com fé. A gente se prepara, meus irmãos, para sair da igreja em luta contra esse mundo perverso que despreza Deus e os valores de Deus. Nós saímos fortalecidos na luta contra potestades e principados, e a gente se prepara ao redor da mesa, porque quando você está ao redor da mesa, você desfruta de comunhão. Jesus Cristo diz assim: meu filho, entra e vem ceiar comigo. Jesus Cristo partilha a sua mesa, isso aqui é a mesa de Cristo, Ele partilha a sua mesa comigo e contigo, e você come então do pão, a mesa de Cristo, você bebe do cálice, a mesa de Cristo. Isso é sinal de comunhão, de intimidade, de relacionamento. É Jesus Cristo nos fortalecendo por meio desse sacramento.
Quando participamos com fé, meus irmãos, e gratidão do pão e do vinho ao redor da mesa, obtemos aí essa intimidade e esse fortalecimento para a luz. Nós ganhamos aquele senso de pertencimento. Nós pertencemos eternamente a Cristo. Mas eu quero finalizar aqui com o versículo 12, porque o versículo 12 diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram do quê? Das novidades. Você gosta de novidade? Então, chegou lá, tinha um monte de novidade. Meu Deus, quanta coisa aqui, quanta coisa boa, né? Comeram das novidades da terra. Colheram o trigo, fizeram pão, assaram lá uns bolos, comeram ali dos frutos da terra. Era só a ponta do iceberg, tinha muita coisa na terra. Mas ali nas campinas de Jericó, eles já fizeram ali uma boa refeição. E nós sabemos que Deus, irmãos, Ele não faz milagre em todo o tempo. Às vezes, tem gente que quer milagre toda hora. Quero milagre, quero milagre, quero... Irmãos, quando não é necessário, Deus não faz milagre. Então tem gente que quer viver de milagre, né? Quer viver no mundo do sobrenatural, quer viver subindo, descendo, e vendo anjos e coisas desse tipo. Não, meus irmãos. Deus falou assim, ó, agora tem comida aí, vocês vão plantar, vocês vão colher, a comida está aí, agora vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar. Deus nos dá tanto no extraordinário quanto no ordinário, mas a gente não pode se esquecer que esses milagres, eles nem sempre são necessários, né? Graças a Deus podemos trabalhar, podemos estudar, podemos ter o recurso para sustentar a nossa família, né? O pão vem das mãos de Deus, mas aqui a gente percebe que o povo já estava experimentando um pouquinho ali das delícias da terra. Eu acho isso tão bonito, porque, irmãos, vamos pensar aqui, a ceia é um doce por vir, né? Nós vamos desfrutar no porvir da plenitude, né? Mas é um docinho já que temos aqui, é uma novidade. Quando a gente pensa no perdão, na paz que Deus nos concede, na alegria, na certeza da nossa salvação, no perdão, as graças espirituais, você é filho de Deus, filha de Deus. Você já parou para pensar que se você morrer hoje, você vai à casa eterna do Pai? Você vai se encontrar com Cristo. E Deus nos concede desfrutarmos um pouco dessas glórias eternas no tempo presente. Então, eu concluo de verdade agora, dizendo o seguinte: somos povo de Deus, estamos numa batalha, precisamos nos preparar espiritualmente, diariamente, na presença desse bom Pai, avaliando a nossa fé, examinando a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade ao redor da mesa e também em comunhão com Cristo. É assim que a gente não sai derrotado. Mas pense nessas questões por um tempo aí na sua vida, nessa noite, porque se a sua consciência nessa noite não te acusa em nada, você fala, não, pastor, eu estou super bem. Se a tua consciência, ela não te acusa quando você comete um pecado, falando, fazendo, pensando que não deve, talvez o teu coração esteja endurecido. E talvez, e se o teu coração está endurecido, você não vai vencer, você vai perder. É fazer um exame no coração. Se você, por exemplo, tem hábitos assim, como ira, mágoa, ressentimento, sabe? Amargura, ou até mesmo desejo de vingança, se eu pego, toma cuidado, meu irmão, porque isso é um sinal de coração endurecido, é coração não circuncidado. Isso não vai conduzir para a vitória, mas vai conduzir para a derrota, fracasso. Se você não se regozija com o Evangelho de Jesus, fala assim, pastor, a ceia para mim é legal, mas assim, se você não se regozija, não desfruta
do banquete que Deus te prepara todos os domingos, mas você sai daqui e você vibra com o programa que você vai assistir quando chegar em casa, porque você tem que continuar a sua série especial, e você está muito assim, preocupado para saber o que vai acontecer no próximo capítulo, e aquilo mexe com você, e você vibra com aquilo, e você fica pensando tal naquilo, mas você não tem amor, desejo e prazer pelas coisas de Deus. Meu irmão, teu coração deve estar empedernido, empedrado, não está circuncidado, e isso te leva à derrota, Os prazeres do mundo se tornam mais atrativos do que o prazer que Deus nos dá. Se você nunca se sente culpado, mas sempre tem alguém para acusar, não, é o culpado não, pastor, é a minha esposa, né, é o meu filho, é o vizinho, é esse, é aquele, sempre tem alguém para acusar, mas você nunca consegue falar assim, não, calma aí, dessa vez não é o pastor, né? O pastor também recebe culpa de tudo, mas dessa vez não é pastor, dessa vez acho que sou eu. Se falta isso, esse senso de assumir a culpa pessoal, isso é sinal de falta de quebrantamento, e isso leva você à derrota, ao fracasso, não leva você à vida. Portanto, que você, em nome de Jesus, nessa noite, saia daqui dizendo, Senhor, eu tenho um monte de estratégia, eu tenho procedimentos, métodos, Senhor, eu tenho tanta coisa na minha mão, eu acho que eu vou fazer assim e tal, eu vou resolver. Olha, eu não vou dizer para você despreze as estratégias e os métodos, eles são úteis sim, mas que você saia daqui falando, Senhor, eu sou pó, eu não conheço o futuro, eu às vezes decido errado, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me conceda graça, ânimo, encorajamento, que o Senhor manifeste a sua presença, me dê sabedoria, que o Senhor me renove, me restaure, que o Senhor haja em mim, transforme o meu coração, para que nessa noite eu possa colocar a minha vida, a minha família, os meus negócios e tudo o que eu sou e tenho em tuas mãos, e que você possa declarar nesse sentido, você pode declarar, tá bom? Declarar que você realmente pertence a esse maravilhoso Deus e que você deseja viver totalmente para a glória dEle em todo o tempo. Feche os seus olhos. Pai, nós olhamos para a Tua Palavra e nós, Senhor, reconhecemos de imediato como somos imprudentes. Caímos na autoconfiança e no autoengano. Acreditamos que estamos bem. Acreditamos que estamos, Pai, no caminho correto e que tudo será resolvido sob a nossa própria orientação. E de repente, ó Deus, nos deparamos com derrotas na vida cristã. Ó Pai de amor, por mais que o caminho seja assim claro e por mais que as coisas estejam caminhando bem, talvez em algumas áreas da nossa vida, nos dê humildade para buscarmos preparo espiritual. Talvez alguns irmãos nessa noite estão enfrentando lutas intensas, lutas na família, lutas no trabalho, lutas em relação à opressão maligna, lutas, ó Deus, contra algum tipo de tentação. Ó Deus Todo-Poderoso, quebranta e ilumina o coração do Teu povo, para que o Teu povo, antes de confiar nas estratégias dos homens, que o Teu povo coloque a confiança na Tua estratégia, no preparo espiritual diário, todas as manhãs aos Teus pés. É o que lhe pedimos, Pai, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Nós vamos entoar